Olá, eu sou João Rodolfo e estamos aqui para o quarto vídeo da série Jesus em José. E agora de uma forma especial, né, porque estamos bem distantes de casa, estamos em missão, mas aproveitamos aqui um momento, final da noite, né, quase madrugada, para poder compartilhar com vocês, continuar compartilhando esse assunto muito importante. Bom, e o que nós pretendemos falar hoje, né? Basicamente, sobre a relação de José com os seus irmãos, da mesma forma que Jesus e as pessoas com quem ele se relacionava durante o seu ministério. Vamos lá. A primeira parte que a gente quer falar, né? E aqui a gente apresenta, né, José e Jesus e os 12. Bom, José fazia parte dos 12 filhos de Jacó. E Jesus também tinha 12, né? Jesus uniu 12 homens para serem os seus discípulos. Então, assim como Jacó tinha 12 filhos, né, José era um deles, e esses filhos, né, se tornaram as 12 tribos de Israel. Jesus uniu 12 homens para ser os seus discípulos. Vamos lá. Gênesis 35, do versículo 22 ao versículo 26, diz o seguinte: E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, um. Depois Simeão, dois. Levi, três. Judá, quatro. Isacar, cinco. Zebulon, seis. Os filhos de Raquel, José, sete. Benjamim, oito. Os filhos de Bila, servos de Raquel, Dan, 9. Naphtali, 10. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade, 11. E Azer, 12. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Ok. E agora vamos para Jesus, né? Em Mateus 10, do 2 ao 4, diz o seguinte: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simeão, chamado Pedro. André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita. E Judas Iscariote, aquele que o traiu. Bom, aqui a gente coloca a relação, né, dos 12 filhos de Jacó, de um lado, à esquerda, e à direita, dos 12 discípulos. E a gente colocou aqui em destaque alguns nomes, né? Por exemplo, o segundo filho de Jacó, Simeão, é o nome de pelo menos dois discípulos de Jesus. Embora, né, do hebraico para o grego, e aí as traduções, né, que foram passando aí de tradução para tradução, ficou o nome Simeão diferente de Simão, né? Mas, na verdade, na origem, são os mesmos nomes. Tá? Então, nós temos o número um, Simão chamado Pedro, ou Simeão chamado Pedro, e o número 11, Simão o Zelote, ou Simeão o Zelote. O terceiro, filho de Jacó, é Levi, né? Que é justamente o nome de Mateus, o publicano. Né? Mateus também é chamado de Levi. E o quarto nome do filho de Jacó é Judá. E aí a gente tem, em algumas traduções, né, Lebeu, apelidado Tadeu, que é Judá, e o famoso Judas, Judas Iscariotes. No grego, né, acrescenta-se esse S aí, mas é, no fundo, o mesmo nome. Bom, continuando, né, falando sobre essa questão dos 12, nós temos aqui as disputas entre os 12 sobre quem seria o maior no reino de Deus, né? O maior dentre os discípulos, o maior discípulo de Jesus. Enfim, Mateus 18:1, por exemplo, a gente vê, né, a afirmação. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Olha o interesse deles de abordar Jesus para saber quem deles seria o maior. Lá em Mateus 20, do 20 ao 21, e também o versículo 24, nos diz o seguinte: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando, pediu-lhe o favor. Dize que estes meus dois filhos se assentem no teu reino, uma à tua direita e o outro à tua esquerda.
Ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então, olha o pedido da mãe, né, de Tiago e João. Ela pede a Jesus, né, que quando ele viesse, né, no seu reino, quando ele se assentasse no seu reino, Jesus colocasse um do seu lado e o outro do outro lado do trono. Né? Em Marcos 10, 35 a 37, a gente vê essa mesma passagem. Já em Marcos 9, 33 e 34, está escrito o seguinte: Tendo chegado a Cafarnaum, estando ele em casa, ou seja, Jesus estava na sua casa, perguntou-lhes: Que é que discutis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, né? No caso, eles aqui são os discípulos, né? Porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. Olha a discussão deles, o assunto deles, né? Nos momentos aí, enfim. Lucas 9:46 diz: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. De novo, aí a mesma discussão. Nem em Lucas ainda, 22, 24, levantou-se também entre eles contenda, briga, discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então, havia de fato uma disputa sobre a liderança entre os discípulos, né? Para saber quem é aquele que, entre os 12, qual seria o maior. Então, e Jesus vai dar respostas que muitas vezes não seria agradável a eles, né? Precisa ser como criança, precisa servir, precisa ser o menor para ser o maior, enfim. Continuando, agora a gente vai tratar, né, de José e Jesus e os descendentes das concubinas. Então, a gente falou dos 12 filhos de Jacó, agora vamos focar nos descendentes das concubinas e a gente vai entender o porquê. Bom, José andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, né, as concubinas de Jacó. E Jesus passou a maior parte do seu ministério na terra de Naftali, que justamente Naftali é a tribo de um dos filhos de Bila, né, de um dos filhos das concubinas. Aqui está a lista, de novo, dos filhos de Jacó, agora de uma maneira diferente. A gente aqui destaca quem é filho de quem. Então, a gente tem Lia, né, a esposa de Jacó, que teve os seus filhos Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e a menina, né, Diná. Ok. A concubina, Bila, ela dá luz a Dan e a Naphtali. A Zilpa, a outra concubina, dá à luz a Gade e a Zé. E a Raquel, né, a mulher que Jacó amava, ela gera José e Benjamim. Então, olha o que diz Gênesis 37:2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, como a gente já tratou em outro vídeo aqui. Sendo ainda jovem, a gente também falou sobre isso, e agora a gente destaca aqui uma outra parte desse texto, que diz que José andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia mais notícias deles a seu pai. Então, o texto de Gênesis 37 destaca que José ele não andava simplesmente com Rubem, Simeão, Levi e Judá, né? Ele não andava com os irmãos, filhos das esposas de Jacó, mas ele andava com os seus irmãos, filhos das concubinas. No caso, os filhos de Zilpa, né, Gad e Jazé, e os filhos de Bila, Dan e Naftali. E, né, a gente seguindo aqui, né, o texto diz em Gênesis 35, do 25 ao 26, os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gad e Jazé. Esses são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Tá? Só para confirmar onde está escrito isso na Bíblia. Ok, aí a gente se depara, né, com o texto de Isaías 9:1 sobre uma profecia com relação aos territórios das tribos. Olha o que diz o texto. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu
junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações ou na Galileia dos gentios. Então, o texto está aqui dizendo, né, que no país de Israel, né, que era organizado cada território por uma tribo específica, o território mais desprezado, mais triste, né, mais abatido, seria justamente o território onde eles receberiam um privilégio, né, um tipo de destaque nos últimos dias, né? E aí ele, para deixar específico, ele coloca, né, que é justamente lá no caminho do mar, além do Jordão, na Galileia, então no território que depois foi chamado de Galileia. Aqui à esquerda a gente coloca um mapa com uma sugestão de localizações das 12 tribos de Israel, né? Então lá em cima do mapa, né, na parte norte de Israel, a gente tem as tribos de Azer e Naftali, né? A Azer com essa cor mais verde clara e Naftali com a cor mais alaranjada. Logo abaixo de Naftali tem meio que lilás a terra de Zebulon. Então, essa terra de Zebulon e essa terra de Naftali, segundo o texto de Isaías 9:1, essa terra foi, a princípio, destruída, envergonhada, né, sofreu angústia, mas ela, a partir dela, começaria aí vamos dizer que uma bênção, né, uma restauração. E, para confirmar essa questão do mar e tudo mais, se a gente olhar no território de Naftali, nessa parte laranja, tem quase que um círculo, né? É, azul claro, né? Ali é chamado do Mar da Galileia, né? Enfim, vamos lá. E olha o que diz o texto de Mateus 4, dos versículos 12 ao 15. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia. Lembra Galileia dos gentios ou Galileia das nações? Então, ele voltou lá para Galileia, que justamente é o território norte do país de Israel. E aí, continuando. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de, olha aí o que diz o texto de Mateus, Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Então Jesus foi habitar, foi morar na cidade de Cafarnaum, a cidade marítima, né, a cidade próxima do mar, né, ali no território de Naftali, justamente para se cumprir a profecia que estava escrito em Isaías capítulo 9. Muito bem. Agora, nós vamos entender aí tanto Cafarnaum quanto outras cidades, né? Se você olhar para o mapa da esquerda aqui, ele está destacado, né, o Mar da Galileia. Ele é chamado assim, mas na verdade não é um mar, né? É um lago enorme, é o Lago de Genezaré, né? É o Lago da Galileia. Na beira aí do mar tem um ponto preto e a cidade de Cafarnaum. Mais acima no mapa, Corazim e mais para a direita, Betsaida. Essas três cidades, elas são muito importantes no contexto do ministério de Jesus. Vamos ver o que diz aí Mateus 11, do 20 ao 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, dos seus milagres, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e tu, Cafarnaum, né? Eu reduzi aqui o texto, né? Mas ali tem os ais de Jesus sobre essas três cidades. E olha o que o texto está dizendo, eu vou repetir. Cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. É onde Jesus dedicou o maior tempo do seu ministério. É onde Jesus morou. É onde Jesus operou os seus primeiros sinais, né? Os seus grandes sinais, né? Onde andou sobre o mar, onde multiplicou os peixes mais de uma vez, enfim, é onde Jesus operou diversos sinais desde o seu primeiro, enfim, é ali que Jesus ministrou a maior parte do seu tempo, né? A maior parte do ano ele ficava ali.
ele descia lá para o sul do país para ir para Jerusalém nos períodos de celebrações, de Páscoa, tabernáculos, etc. Mas a maior parte do seu tempo ele ficava ali na Galileia. João 1:44 diz assim, né? E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então, olha aí, tanto Filipe quanto André, quanto Pedro, eles moravam, né, era a cidade desses discípulos, né, Betsaida, né? E aqui a gente diz, né, as três cidades onde Jesus ficou mais tempo do seu ministério e onde mais operou milagres, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, estavam localizadas dentro da área que tradicionalmente pertencia à tribo de Naftali, à margem do mar ou do lago de Galiléia. Ok, então a gente entende, né, que Jesus ele passou mais tempo, vamos dizer assim, no território do filho da concubina, né? Assim como José, ele andava com os filhos das concubinas, assim Jesus ficou mais tempo e andava no território de uma tribo, né, de um filho de uma das concubinas. Bom, próxima comparação é que José e Jesus é, traziam uma má fama desses descendentes das concubinas, né? Então aqui a gente coloca, né? José trazia ao pai mais notícias dos filhos de Bila e de Zilpa, concubinas de Jacó. E Jesus denunciou a falta de arrependimento das cidades da terra de Naftali, tribo de um dos filhos de Bila. Então aqui a gente coloca já o texto mais completo de Mateus 11, né, do 20 ao 24, que a gente tinha subtraído anteriormente, né? Então vamos ler. Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto, traduzindo hoje como se fosse jogar na cara, né, como o pessoal diz, ou trazer à consciência as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haver arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, né, até a sepultura. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Forte isso. O que Jesus está falando sobre essas cidades. Jesus andava com os moradores dessa cidade, trabalhava, comia, bebia, enfim, operava os seus grandes sinais, pregava o evangelho, né, anunciava o reino de Deus, manifestava, né, a vontade do Senhor para eles, mas eles não se arrependeram, eles não se converteram. Lembrando que isso não está sendo generalizado, né? A gente viu lá que André, Pedro, Filipe se converteram, eram dessas cidades. Mas as cidades como um todo, enfim, elas foram denunciadas por Jesus, assim como José denunciava os filhos das concubinas. Então, Naftali é denunciado por Jesus, assim como Naphtali e os outros filhos das concubinas eram denunciados por José. E aqui mais um ponto: José e Jesus são odiados pelos seus. José não fez algo para prejudicar os seus irmãos diretamente, mas era odiado por eles, né? José não era uma pessoa corrupta, não era alguma coisa que fez, não era uma pessoa que fazia mal para os seus irmãos, mas eles o odiavam. E Jesus também nada fez para prejudicar o seu povo, mas foi odiado sem causa. Vamos lá. Gênesis 37 novamente. Agora a gente vai destacar os versículos 4, 5, 8 e 11. Diz assim a Bíblia: Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, né, que amava José mais do que todos os outros, odiaram-no e não podiam falar com eles pacificamente.
Teve José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Seus irmãos, pois, o invejavam. Então tá aí, pelo menos três vezes no texto de Gênesis 37 a palavra ódio, né? Os irmãos odiavam a José. Isso é forte demais, né? Porque José nada tinha feito para prejudicá-los, para maltratá-los, né? Enfim. E aí a gente vai para Jesus. Primeiro uma profecia de Salmos 35, 19, que diz: Não se alegre os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Odeiam sem causa. Ao mesmo termo que está lá em Salmos 69, 4. Aqueles que me odeiam sem causa. Ok. Lá em João 15, 24 e 25, vão citar esses textos, né, de Salmos se referindo à pessoa de Jesus, né? Então, Jesus disse, né? Se eu não tivesse feito entre eles obras tais como nenhum outro, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua Torá. Odiaram-me sem causa. Então, ao mesmo tempo que Jesus cita um salmo, ele mostra que esse salmo ele está ligado à Torá, né? Está ligado aos cinco primeiros livros da Bíblia, ou seja, está ligado à pessoa de José, que foi odiado pelos seus irmãos sem motivo. E por último, a gente cita aqui João 7,7, que diz: O mundo não pode odiar-vos, mas a mim me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Então, Jesus está afirmando que ele era odiado pelo mundo. Ok. Mais um ponto. José e Jesus não lhes falavam pacificamente. Então, os seus irmãos não falavam pacificamente para José, assim como também Jesus, de alguma forma. Os irmãos de José não lhes falavam pacificamente. Os religiosos, fariseus, escribas, os principais sacerdotes, os doutores da lei, não falavam com Jesus pacificamente. Pelo contrário, buscavam o tempo todo confrontá-lo. Essa era a realidade de Jesus. Jesus está curando, expulsando demônio, ressuscitando morto, pregando o evangelho, pregando esperança, mas o tempo todo está cercado de pessoas que vão criticá-lo, que vão tentar pegar em alguma acusação, que vão tentar tentá-lo colocar à prova, enfim. Lá no Gênesis 37, 4 diz, né? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o odiava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E aí a gente vai para Jesus. Mateus 9:11. Vendo isso, os fariseus disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Então, criticando o fato de Jesus estar sentado, comendo, né, se alimentando ao lado de publicanos e pecadores. Mateus 12:10. E eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles perguntaram a Jesus para o acusar. É lícito curar no sábado? Então, né, usaram de exemplo uma pessoa que estava doente, sabia que Jesus iria curá-lo, e usam daquele contexto ali para tentar acusar Jesus. Em Mateus 12:24, há uma acusação muito forte, né? Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebul. E aí Jesus fala, olha, de todos os pecados há perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, tem não. Então era grave o que eles falavam, né? O que eles afirmavam contra Jesus. Mateus 16:1, e chegando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram que lhes mostrasse um sinal do céu. Então, lá os fariseus e saduceus tentando, provocando, né, perturbando a vida de Jesus. E assim, né, a gente teria, né, outros textos, tá vendo? Em Marcos, em Lucas, né, muitos textos de homens tentando, murmurando, enfim, né, tentando pegar Jesus em alguma pegadinha, perseguindo Jesus,
enfim, acusando Jesus do que ele não era. Então, o tempo todo, né, os religiosos, ou melhor, os falsos religiosos, estavam tentando atacar Jesus através, por meio de palavras, assim como os irmãos de José não lhes falava pacificamente. Outro ponto é que José e Jesus eram invejados pelos seus. A gente citou textos onde nós vemos que José e Jesus eram odiados, né? Aqui já tem a palavra invejados, né? É outra coisa. Podem estar ligados, sim, mas aí são, né, são outras ações. Então aqui diz, né? José não fez algo para prejudicar os seus irmãos diretamente, mas era odiado por eles. Jesus também nada fez para prejudicar o seu povo, mas era odiado sem causa. Então diz aqui, né? Gênesis 37:11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. A inveja ali estava principalmente por conta da túnica colorida, né? Que Jacó coloca em José, e isso desperta inveja, né? E aí depois se concretiza com a questão dos sonhos que José teve, tá? E aqui Atos 7:9 diz, né? Os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Aleluia. E aqui a gente aponta para Jesus, né? Lá em Mateus 27:17 e 18, que também está praticamente as mesmas palavras, em Marcos 15:10, diz, né? Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque ele sabia que por inveja o haviam entregado. Então Pilatos já entendeu tudo, entendeu o cenário, entendeu que os religiosos só estavam entregando Jesus para Pilatos por causa de inveja. Ok. E mais um ponto, José e Jesus anunciaram a sua exaltação. José, ao contar os sonhos, revela o desejo de Deus de exaltá-lo entre os seus irmãos, e Jesus revelou que seria exaltado e reinaria sobre a terra. Os dois anunciam a sua própria exaltação. Em Gênesis 37, do 6 ao 10, diz, né? E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho. José está falando, né? Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai. E aqui a gente coloca alguns pontos que a gente percebe nesse sonho. No vídeo anterior, no vídeo 3, não sei se você já conferiu lá, a gente foca, né, numa revelação mais profunda acerca desse sonho, né? Porque a gente entende que esses sonhos vão se cumprir em parte sobre José, mas ele fala sobre algo muito além do que José, né? Sobre uma pessoa que de fato, né, tem um significado muito importante em todas as escrituras, e é uma pessoa em que todas as escrituras, história por história, frase por frase, versículo por versículo, palavra por palavra, letra por letra, fala sobre a pessoa de Jesus, tá? Mas aqui a gente vai, né, dar atenção para o José em si, né, para a sua história. Então, esse primeiro sonho, ele fala dos molhos, né, dos irmãos de José se prostrando diante do molho de José. E aqui a gente coloca, né, os molhos representam um final de um processo, porque após semear, né, após plantar, regar, ali eles estão colhendo. Então, ao final, é o resultado de um processo. Outro ponto. O ato do molho de José se levantar significa o triunfo após uma aparente queda, né, uma aparente derrota. Então, se o molho se levanta, é porque ele estava caído, é porque ele estava inclinado, deitado. Então, se ele se levanta, né, indica aí uma vitória final. Outro ponto, os irmãos de José interpretam o sonho apontando que José seria rei e dominaria sobre eles. Então, os próprios irmãos de José entendem aí o sonho e revelam, né? Tu deveras reinarás sobre nós, dominarás sobre nós. Então, de fato, tem um destaque sobre a pessoa de José. Pelo menos um cumprimento parcial vai acontecer quando José está lá no Egito, governando, e seus irmãos se prostram diante dele mais de uma vez, inclusive.
Outro ponto, este sonho se liga aos sonhos de Faraó, pois José os interpreta sugerindo que guardem o trigo, né? Então, assim como José sonha com molhos, o Faraó também sonha com espigas. Quando a gente lê na Bíblia Gênesis, né, a gente vai falar isso mais para frente, né? Os sonhos de Faraó são sete espigas. A gente já pensa que é espiga de milho, né? Quem nunca pensou isso? Mas a gente entende que pode ser espiga de qualquer grão, né? No caso aqui, não era o que era comum deles, era o trigo, enfim. E José logo interpreta o sonho do faraó e diz: guardem o trigo. Então, né, tem essa ligação. Outro ponto, o sonho revela o papel de José como provedor durante a fome, garantindo pão para a sua família. O trigo, né, era o sustento deles, era a forma com que eles se mantinham, né, ao longo do ano, né? Então, eles plantavam, colhiam, né, faziam todo o processo de separação e aquele trigo, né, os grãos, eram o sustento da sua casa para fazer pão, bolo, enfim, seja o que for, né, era o sustento de toda a sua família. Então, o sonho também, de alguma forma, está indicando aí José provendo, né, o alimento para os seus. E por último, José entende a soberania de Deus e obedece, não lhes retribuindo o mal que lhe fizeram. Então, quando os irmãos de José se prostram diante dele lá no Egito, gente, não é possível que José não lembrou do sonho, né? Talvez não imediatamente, talvez depois, mas José entendeu: eu estou aqui no Egito para prover o pão da minha família, para prover o pão daqueles que queriam me matar, que me invejavam, que me odiavam, que me venderam como escravo para o Egito. Eu estou aqui para ajudá-los a não morrer de fome. Que visão. E aí a gente vai para Jesus, né? Jesus, ele também anuncia a sua exaltação. Por exemplo, Mateus 19:28, que também está em Lucas 22:30, diz, né? E Jesus disse-lhes: quando na regeneração, no regênesis, né? No novo Gênesis, o Filho do Homem se levantar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tá vendo a ligação dos 12 discípulos de Jesus com os 12 filhos de Jacó? Outro ponto, né? Jesus, ele entende que um dia ele se assentaria no trono da sua glória. Então, ele revela, ele conta que ele seria exaltado em algum momento. Mateus 24:30, né, Jesus também disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus anuncia a sua exaltação final, no final dos tempos. E Mateus 25:31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E por último, José e Jesus, os pais, guardam suas palavras. Quando José revela o sonho, seu pai guarda no coração, principalmente o sonho das estrelas. E quando Jesus revela o que estava fazendo lá na sua infância, no caso, né, Maria guarda no coração. Então, aí, em Mateus 37:11 diz, né, seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então, o que José falou, Jacó guardou no coração. E Lucas 2, 50 e 51 diz, né? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Desceu com eles, foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe, Maria, guardava no seu coração todas essas coisas. Então a gente vê aí o paralelo entre Jacó e Maria, entre José e Jesus. Ok, ficamos por aqui. Temos muito mais a compartilhar sobre a história de José, mas estamos avançando. Continue orando por nós, né, para que o Senhor nos dê graça e continue revelando a sua palavra. Deus abençoe e shalom.